No Brasil, pouco mais de 10% dos deputados federais são mulheres. Ocupamos o 154º lugar entre 193 países do ranking elaborado pela Associação Parliamentary Union. O número de mulheres negras nesse quadro é ainda menor. O histórico é desanimador. O Brasil possui na lei das eleições um parágrafo que dita uma cota mínima de 30% e no máximo de 70% de candidatura por gênero em cada partido. Mesmo assim, não existe nenhuma regra em específico que trata das etnias e cores, abrindo margem para a desigualdade existente de negros na política. Em 2016, o percentual de mulheres negras concorrendo ao cargo de vereadora era de apenas 14,2%, enquanto que para de prefeita, o número era de apenas 0,13%. A quantidade de mulheres pretas é inferior ao número de candidatas pardas. São elas 0,01% para a prefeitura, 0,03% para vice-prefeito e 2,64% para vereadora. As mulheres negras estão na base da pirâmide social. A representatividade se faz necessária em todos os ambientes. E ressaltar a importância de estar em ambientes ainda majoritariamente brancos também deve ser discutido. Por isso, nossa entrevistada de hoje é Luísa Carolina, candidata negra ao cargo de deputada estadual nas eleições de 2018. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como foi para a tua trajetória para chegar até aqui. Porque a gente sabe que para uma mulher negra, para chegar, até se candidatar a deputada, é um caminho longo. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa jornada e de como foi. Boa tarde. Primeiro, falar um pouquinho de onde eu venho, né? Quem eu sou, porque isso é fundamental para a construção dessa caminhada. Sim. Eu nasci em Recife, né? Mas passei a minha vida toda morando em São Lourenço da Mata, onde eu resido até hoje. Bom, a minha cidade ela é parada politicamente. A gente vive é uma cidade que vive entre duas famílias que disputam o poder, né? Quem conhece a história de São Lourenço sabe que há um tempo a gente fica entre Labanca e os Pereiras. E eu sempre fui uma pessoa mais questionadora, que queria entender, né, como as coisas funcionavam, os processos. E aí, quando eu ingressei na universidade, você se depara com um mundo novo, um mundo com muitas oportunidades, com muitas perspectivas, e isso faz com que você se enxergue como um sujeito novo, um sujeito que parte de muitos olhares e que o olhar comum que tem sobre esse sujeito é um olhar da negação. E você precisa se reconhecer para se afirmar nos espaços e para que se mude essa concepção, essa visão que se tem de onde a gente vem, quem a gente é, o que é que a gente representa. E eu fui me descobrindo nesse processo e descobrindo que o mundo ele tem outras oportunidades e que a gente pode construir coisas a partir de outras perspectivas. Então, eu ingresso na política no movimento estudantil universitário. Eu compus a chapa para o Diretório Central dos Estudantes, o DCE da Rural. A gente teve êxito fui eleito chapa do DCE, e aí eu comecei a minha construção política a partir do movimento estudantil, tendo um marco fundamental as ocupações, onde aí eu estive participando desse movimento, um movimento nacional muito importante para a luta recente no movimento estudantil. E a gente vivia um momento diferente, um momento com uma instabilidade, e a gente se via naquele momento representado por uma mulher que era uma presidenta, a presidenta Dilma, e todos os ataques que ela sofre, não só como críticas à sua gestão, mas ataques misóginos também pela sua pessoa, pelo que ela representava. Como você sabe, em 2020 vamos ter as eleições municipais. Eu gostaria de saber se você tem interesse em se candidatar. E se você se candidatar, quais serão suas propostas voltadas para as mulheres negras? Bom, 2020 a gente vem construindo um trabalho no município de São Lourenço, onde eu resido, pensando também na Câmara de Vereadores, está disputando aí esse pleito. E assim, eu trabalho politicamente a partir de outras perspectivas.
E não de perspectivas individuais ou de coisas da minha cabeça, mas de perspectivas construídas coletivamente. E o trabalho que a gente vem executando é justamente para que a gente levante um programa para estar atuando caso a gente venha ter êxito nessa eleição. Então, a gente está construindo esse projeto, não tem um projeto fechado, é um projeto que precisa ser amplamente discutido com os movimentos sociais e principalmente com as mulheres negras, para que a gente consiga coletivamente pensar uma nova cidade e uma atuação no legislativo lá em São Lourenço. Segundo os dados do IBGE 2018, as mulheres negras são menos de 1% na Câmara dos Deputados. Dos 513, apenas 52 são mulheres, sendo dessas parlamentares apenas 7 são negras. A gente está vendo que é uma disparidade absurda. E aí, de que forma imagina a entrada de mulheres negras na política? Qual seria a melhor forma, a forma mais adequada? Bom, eu gostaria de destacar que a gente vive um momento político diferente hoje. E eu tento olhar esse momento como um momento de reação também, de resposta dos setores conservadores aos avanços que os movimentos sociais, o movimento de mulheres, o movimento LGBT vem tendo no decorrer dos anos. E para a Câmara dos Deputados, eu acredito que é um trabalho que vai ser bem difícil de ser realizado. E aí eu destaco que a gente vem tendo avanços na política, no acesso de mulheres, né? Tivemos um aumento proporcionalmente de 51% a mais de mulheres na Câmara de Deputados, que significa uma parcela muito pequena ainda, mas temos que tratar como um avanço porque se dá de forma construída. E o que eu venho comentar é que a gente tem que ter cuidado com essa política representativa apenas. Se a gente for olhar a votação do impeachment da presidenta Dilma, tem uma deputada negra, eu não me lembro o nome dela, que ela vota a favor do impeachment, como ela vota a favor de outros projetos que a gente observa que vai de encontro à classe, que vai de encontro aos interesses das mulheres negras. Então, é um trabalho que precisa ser construído a partir da base. E a mulher negra, ela tem essa oportunidade porque ela está na base. No meio político, você já sofreu algum tipo de racismo? Se sim, qual foi? Olha, eu acho que a gente se depara muito com racismo institucional e eu escolhi que eu não preciso me adequar aos padrões que estão aí na sociedade, né? Justamente a gente precisa alterar isso. Então, sempre tem um problema, seja com o meu cabelo, ou a forma com que eu me visto, ou até a forma como eu falo algumas coisas. E esse racismo velado, né, que a gente vem, sabe? Ninguém nunca chegou para diretamente falar alguma coisa nesse sentido. Mas você consegue perceber dentro da vivência que reproduz essa mesma estrutura racista, né, que você não é tão levado a sério por você ser dessa forma, que você vai dialogar com alguém, você vai tentar fazer uma conversa e a galera não leva muito a sério porque você tem um estereótipo que não serve para aquilo. Quais são as mulheres negras que você conhece que estão nos cargos de poder? Você poderia me falar pelo menos uma dessas? Aqui em Pernambuco, a gente tem uma coisa massa, que é a bancada das juntas, né? Que é composta majoritariamente por mulheres negras, inclusive transexuais, que é uma bancada que revoluciona a política pernambucana. Então, reconheço essas mulheres no espaço de poder e tenho muito orgulho de falar dessa bancada, porque em tempo de retrocesso, a gente conseguiu uma eleição expressiva de 5 mulheres, com todas as peculiaridades que ela tem. Qual a tua opinião sobre as feministas radicais em relação às mulheres trans, como Érica Malunguinho, de São Paulo, Robinho C, daqui de Pernambuco e tantas outras? A gente entende a mulher trans dentro da nossa luta e não faz essa separação. E principalmente as mulheres trans negras que estão em situação de marginalidade bem maior não, porque a condição de ser trans no Brasil é uma condição difícil,
mas você ser trans e negro, você já está enquadrado aí em duas situações muito difíceis. Então, a gente tem que ter a sensibilidade e enxergar esses sujeitos como sujeitos, essas sujeitas, né, como sujeitas políticas e de poder também, que podem alcançar espaços públicos, seja na Assembleia Legislativa de São Paulo, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E aí eu destaco aqui também a Ana Flor, que está fazendo um trabalho massa, é uma pedagoga aprovada na Universidade Federal de Pernambuco e que vem fazendo uma discussão sobre o papel dessa sujeita na sociedade. Então, na minha concepção, acho que no feminismo que eu acredito, a gente tem que dialogar em trazer as mulheres trans para essa luta. Luísa, muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma última palavrinha. Eu também gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom a gente estar fazendo essas trocas e se atualizando. Dizer que eu tentei passar aqui é uma perspectiva que a gente vem construindo coletivamente e que está aberta ao debate, à discussão. E eu queria repetir uma frase que eu usei numa mesa que eu participei pelo Diretório Acadêmico de História lá na Rural. Dizer que esse é o tempo das mulheres. E é por isso que a gente encontra tanta resistência à nossa política, ao nosso movimento. É um tempo histórico das mulheres, da organização feminina, e onde a gente vem alcançando patamares que historicamente a gente não alcançava. E claro que o patriarcado não vai deixar isso acontecer tranquilamente. Ele ainda deseja o seu lugar de privilégio nessa sociedade. Mas que as mulheres estão no seu tempo histórico. A gente chegou num patamar que é muito difícil da gente sair. Então, daqui, eu acredito que a gente caminha apenas para frente e que mesmo no governo de retrocessos, de ataque, a gente não vai dar um passo atrás. A gente vai continuar caminhando para frente, cada vez mais juntas, mais organizadas e deixar que sem feminismo não há agroecologia e que viva as mulheres negras.